Sabe aquela história de como a arte pode mudar tudo ao redor? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar na jornada incrível do grupo Arte Flamenca. Foram 12 anos que, olha, incendiaram os palcos e os corações lá em Umuarama, no Paraná. E a nossa base para essa conversa é esse livro aqui, que registra tudo: a paixão, a resiliência, toda a arte envolvida. Gente, isso aqui não é só um livro, não. É tipo a memória viva de 12 anos de muita, mas muita dedicação. Cada página conta uma história, sabe, os aplausos, os perrengues superados, a força de mulheres que encontraram no flamenco um jeito de se expressar. É de verdade, a crônica de um movimento cultural que nasceu ali. Fica a pergunta, né? Como é que uma simples aula de dança, uma coisa que parecia pequena, vira o legado de mais de uma década? É exatamente essa jornada que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Então, para a gente entender de verdade a história do Arte Flamenca, primeiro a gente precisa sentir a alma da arte deles. Vamos direto ao ponto. O que é, afinal, o flamenco? Olha, o baile flamenco é pura emoção e movimento. É a alma falando pelo corpo, sabe? Cada sapateado, cada giro, cada olhar, tudo ali está contando uma história. Pode ser de amor, de dor, de alegria, de saudade. É intenso. E o Flamengo tem uma base, uma trindade poderosa. Pensa assim, tem o cante, que é o canto, aquela voz que parece que rasga a alma. Tem o baile, que é a dança, o corpo traduzindo toda aquela paixão. E tem o toque, que é a guitarra, o violão que amarra tudo. É a fusão desses três que cria essa experiência artística com uma força, nossa, incomparável. Ok, agora que a gente já sentiu um pouco da alma do flamenco, bora acompanhar a jornada do grupo Arte Flamenca. É uma história de evolução mesmo, desde os primeiros passinhos, bem tímidos, até eles se tornarem uma referência cultural por lá. Essa linha do tempo aqui resume bem os momentos-chave. Olha só, 2010 foi quando tudo começou, a sementinha foi plantada. Aí pula para 2019 e o grupo já estava florescendo, fazendo um baita evento cultural. E então, 2020, chegou a pandemia e a resiliência foi testada ao máximo. E eles superaram, se reinventaram para continuar na ativa. E aquele evento de 2019 foi um divisor de águas. Foi o primeiro tablaô flamenco de Umuarama. E não foi pouca coisa não. Eles trouxeram a renomada bailaora Ana Paula Minari. O evento simplesmente uniu toda a cena local, sabe? Virou um marco para a cultura da cidade. E dá para ver claramente a evolução artística do grupo. Com o tempo, as coreografias foram ficando mais complexas, as produções mais ambiciosas, eles começaram a misturar elementos de teatro, a contar histórias mais profundas. Isso mostra, a dedicação e o quanto as integrantes foram se aprimorando tecnicamente. Bom, toda grande história tem aqueles casos curiosos, né? E tem um que ficou conhecido como o Mistério do Chale. É uma história que revela muito sobre a conexão do Arte Flamenca com a comunidade que abraçou o grupo. Pensa comigo, um objeto perdido. Pode contar uma história de gentileza? Parece estranho, mas a resposta está num acontecimento que, olha, marcou a trajetória do grupo para sempre. A história começa assim. Depois de uma apresentação, uma das bailaruas percebe que perdeu o chale vermelho dela. E não era um acessório qualquer, sabe? Tinha um valor sentimental enorme. Era uma parte fundamental da performance dela. Aí vem a surpresa. No dia seguinte, o que é que aparece misteriosamente nos degraus do teatro? O chale. Alguém, um anônimo, encontrou e devolveu. Esse gesto simples, de pura gentileza, virou um símbolo dessa conexão linda do grupo com o público. E essa conexão toda com o público é um reflexo do impacto que a dança tem por dentro, né? Porque além da história do grupo, tem as histórias de cada uma. O que será que o flamenco representa para quem vive ele na pele? Bora ouvir as vozes das próprias bailaoras. Então, quero apresentar para vocês a Estela, a Milene e a Valdirene, a Val. Elas são literalmente o coração do Arte Flamenca. E os depoimentos delas revelam o poder que essa dança teve na vida de cada uma. Para Estela Alonso, por exemplo, o flamenco foi uma revolução. Nas palavras dela mesma, o flamenco é arte, é vida. Quanta motivação e transformação já trouxe para minha vida. Já Milene Ribeiro encontrou outra coisa no Flamengo, um refúgio. Ela diz assim: o Flamengo é mais do que dança. É uma terapia, uma arte que inspira e nos deixa mais leve. E a Valdirene Silva meio que resume um sentimento que é de muitas ali. Olha que forte! Dançar flamenco é celebrar a vida, o feminino e a força que há em cada um de nós.
E depois de tudo isso, qual é o legado que fica, né? Vamos pensar um pouco agora sobre o impacto que o Arte Flamenca deixou e sobre a importância de celebrar quem fez parte de tudo isso. O impacto do Arte Flamenca dá para medir em números também. E que número? Ao longo desses 12 anos, estima-se que mais de 74 mil pessoas assistiram às apresentações do grupo. É muita gente. Um feito e tanto para um grupo que nasceu de um sonho, né? Mas um legado também é feito de saudade. E durante a produção do livro que conta essa história, o grupo perdeu a querida Aline Pereira. Essa homenagem é para eternizar a paixão e a arte dela, que com certeza vão continuar inspirando as próximas gerações de bailaoras. E no fim das contas, a história do Arte Flamenca deixa essa reflexão no ar, né? Como que a arte consegue de fato construir uma comunidade inteira e transformar vidas? A jornada que a gente acompanhou hoje dá uma bela pista. Fica a pergunta: o que mais a arte pode fazer pela gente?